Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui na igreja, né, onde meu amigo pastoreia, pastor Manu, poder rever algumas pessoas, poder rever o meu irmão Anderson Armon. Deus abençoe, né, alguém que foi bênção ali na nossa igreja, o tempo que esteve ali. E eu queria compartilhar com você, antes de nós começarmos, e gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 2, do verso 42 em diante. Nós faremos essa leitura e gostaria que você acompanhasse a leitura desse texto, talvez aí no seu smartphone, na sua Bíblia, enfim. Muito bem. Atos capítulo 2, verso 42 em diante. E assim nos diz o texto: E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. E todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. A igreja de Atos, né, a igreja para alguns, a igreja primitiva, ela não é um modelo de igreja, mas nós podemos aprender com a essência desta igreja. E durante muito tempo nós podemos observar que o desejo das igrejas, o desejo dos líderes, ou até dos pastores, eram que as igrejas ou os rebanhos voltassem a ser ou a funcionar como funcionava a igreja de Atos. Não com o nome, apenas o nome, mas a sua essência, os princípios dessa igreja. E talvez correndo atrás desse objetivo, muitos líderes se adentraram a muitos modelos de igreja. Talvez modelo de igreja em célula, modelo de igreja com propósito, modelo de igreja rede ministerial, crescimento natural da igreja, enfim, tantos modelos de igreja. E a igreja multiplicadora, ela não é um modelo de igreja. Para quem quer um modelo de igreja, a igreja multiplicadora, ela não é um modelo de igreja, ela não vai servir como modelo de igreja. Mas ela é uma ferramenta, ela nos proporciona ferramentas para que a igreja possa voltar a ser igreja, voltar aos princípios. Mas como podemos expressar os princípios do Novo Testamento nos dias de hoje? Hoje, a nossa agenda ela é totalmente diferente da agenda desse povo, né? Totalmente diferente. Hoje as pessoas não têm tempo mais, talvez como havia ou tinham naquele tempo. Algum tempo atrás alguém disse que uma das frases mais pronunciadas, alguns anos atrás, era a frase, eu te amo. E isso mudou, e hoje ouvi dizer que a frase mais pronunciada é, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para a igreja, eu não tenho tempo para a família, eu não tenho tempo para trabalhar, para servir na igreja, eu não tenho tempo. E essa frase, ela realmente tem
inundado muitas vidas. Muitas pessoas têm usado dessa frase, talvez como desculpa, para não vivenciar esses princípios. Mas se eu fizesse essa pergunta para você, como nós poderíamos retornar ou podemos expressar os princípios do Novo Testamento? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Parou. Como é que é o nome dela? Muda aí para mim, fazendo um favor. Travou? Agora foi. Obrigadão, tá? Mas se eu perguntasse para você, fizesse essa pergunta, você já sentiu cuidado por sua igreja? Essa é uma das grandes necessidades que hoje nós observamos. As igrejas, a maioria delas, não sabem acolher. Estávamos conversando agora há pouco sobre isso. As igrejas não sabem acolher. E muitos membros da igreja delegam ou entregam essa responsabilidade do cuidado, do acolhimento na pessoa, ou à pessoa do pastor, ou à família pastoral, ou aos líderes da igreja. Quantas pessoas, ou talvez você já deve ter vivenciado isso, talvez você passou algum tempo no hospital, quantas pessoas foram lá te visitar? Você estava passando por um momento de dificuldade lá na sua casa, e quantas pessoas foram lá orar por você, ou orar com você, ou orar por você? Talvez você estava enfermo em casa, quantas pessoas foram lá passar aquele momento com você? Então, o sentimento, ou o desejo de ser cuidado, ele é um desejo unânime. Toda a igreja tem, todos os membros da igreja, todas as pessoas que congregam, todas as pessoas que visitam a igreja, têm esse desejo de ser cuidado pela sua igreja. Mas como podemos expressar os princípios do Novo Testamento? Atos capítulo 2, nós vemos algumas características nessa igreja. Olha só, eles tinham tudo o que em comum. Relacionamentos mútuos, um cuidando do outro. Nos nossos cultos, aqui na igreja, no templo tem, aos domingos, provavelmente tem muitas pessoas. E se eu perguntasse para você, sabe o nome de todas as pessoas que vêm no culto domingo à noite? Você sabe quem são as pessoas que vêm no culto domingo à noite? Talvez aqui tenha 200, 300 pessoas. É impossível nós conhecermos a realidade, conhecermos um a um pelo nome, saber das suas necessidades, saber daquilo que precisam. Mas num pequeno grupo nós conseguimos fazer isso. Aquela igreja, havia naquela igreja relacionamentos mútuos, as pessoas se preocupavam umas com as outras. Olha só que tinha mais, a comunhão cristã no templo e em pequenos grupos. Uma pessoa me disse uma vez: pastor, eu tenho tanto desejo, tanta saudade, na verdade, de quando a nossa igreja tinha apenas 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas, porque a gente se conhecia, a gente marcava o almoço, a gente sabia quem faltava, a gente tinha uma programação especial na igreja, a gente sabia quem não estava lá, não é? Havia aquela afinidade, todos se conheciam. Como eu tenho saudade disso, pastor? Eu disse: olha, nos pequenos grupos nós vamos reconquistar isso, ou restaurar isso. Então aquela igreja tinha tudo em comum, nela havia relacionamentos mútuos, comunhão cristã no templo e também em pequenos grupos. Cuidavam uns dos outros. Não era uma responsabilidade somente do pastor, mas era uma responsabilidade de cada membro da igreja, cada discípulo de Jesus. Na verdade, essa não é uma responsabilidade de cada membro da igreja, mas de cada discípulo de Jesus. Eu tenho dito lá na igreja que a nossa igreja ela não precisa de mais membros. Não é porque a gente tem muito, não. Mas nós não precisamos de mais membros, mas nós precisamos de mais discípulos de Jesus. Discípulo gera discípulo. Membro
não gera nada, só problema. Mas discípulo gera discípulo, discípulo frutifica. Discípulo está ali para servir. Então aquela igreja era uma igreja onde havia discípulos e cuidavam uns dos outros. Alcançavam novos com este amor. O que mais? E do que nós precisamos? Voltar aos princípios. Nós não precisamos, não é de um modelo novo de igreja, mas e sim de uma nova prática. E qual é a nossa nova prática? A Bíblia. Nós não temos um modelo novo para ensinar, mas nós temos a Bíblia que já nos direciona para tudo aquilo que nós precisamos fazer. Como eu quero que a minha igreja esteja daqui a 5 anos. A Bíblia vai nos direcionar para isso. Como eu quero que a minha igreja se relacione uns com os outros. A Bíblia vai nos direcionar para isso. A Bíblia vai nos ensinar para isso. Nós batistas temos a Bíblia como nossa via de regra, não é? A nossa principal doutrina é a Bíblia, é a palavra de Deus. E nós não precisamos, então, não é de um programa novo. A igreja multiplicadora caiu de paraquedas dentro da igreja e se tornou um programa novo. Não, não é um programa novo. A igreja multiplicadora, ela vai potencializar todos os ministérios já existentes na igreja, não vai acabar com nada. Nada. Se tem MCM, né, que hoje é Mulher Cristã em Missão, vai continuar. Se tem Mensageiros do Rei, vai continuar. Se tem Embaixadores do Rei, vai continuar. Se tem Unijovem, vai continuar. Se tem rede disso, rede daquilo, vai continuar. Mas o que vai acontecer? Vai ter um objetivo, vai ter uma intencionalidade, que é isso que nós precisamos realmente. Do que precisamos? Vamos ler todos juntos? É ressaltar. Muito bem. Aqui há algumas interrogações que talvez estejam na mente, no coração de cada um. Quando nós falamos sobre solicitação de contas, isso traz algum medo para algumas pessoas. Puxa vida, então agora a partir da implantação da igreja multiplicadora ou dos pequenos grupos, eu vou estar sob a proteção de alguém, sobre a liderança de alguém, e essa pessoa ela vai ter toda a autoridade sobre a minha vida, e aí eu não governo mais a minha vida, essa pessoa, tudo que eu tiver que fazer, eu vou ter que pedir bênção a essa pessoa. Não é isso. Não é isso. Não é? Não é isso. A solicitação de contas é algo muito mais suave, muito mais tranquilo do que isso. A prestação de contas, um exemplo, né? Como foi a sua semana? Foi boa, ruim? Você estudou a Bíblia? Você orou essa semana? Como está o seu relacionamento em casa, com sua família, esposa, filhos? Como estão os seus negócios? Isso é prestação de contas, irmãos. E a Bíblia nos ensina a nós fazermos isso, não é? Prestar conta às pessoas, aos nossos líderes, prestar conta às pessoas que estão sobre nós. Então não é aquela questão autoritária da solicitação de contas, onde o filho vai arrumar uma namorada, né? Arrumou uma namorada, e aí ele não pede para o pai e para a mãe para namorar, mas ele tem que pedir ao seu discipulador que está sobre ele, tem uma autoridade espiritual sobre ele, então ele não pede para a mãe e para o pai, mas ele pede. Não é isso. Não é isso. Solicitação de contas é você ensinar aquela pessoa que você está discipulando a caminhar, a tomar decisões dentro da palavra de Deus. Do que precisamos? Ter nossos lares não como um local de descanso dos crentes, de tanto que trabalham na igreja, mas o próprio local em que a igreja acontece com todo o seu dinamismo. Ou seja,
Reunir-se em casa, em templos e em casas, não se anulam, se completam, nos levam a voos maiores. Não é o fato de você se reunir somente nos lares, que agora eu não preciso mais da igreja. Não é o fato de você reunir na igreja que você não precisa reunir nos lares. Mas sabe o que nós precisamos? É transformar os nossos lares em templos, onde a igreja se reúne. Não somente no sentido, quando nós falamos assim, vamos à igreja, nós convidamos alguém, vamos à igreja no domingo, mas a igreja não somos nós. E o meu lar, ele precisa ser igreja, ele precisa funcionar como igreja. Não pode ser somente um local onde eu vou, depois de um longo dia de trabalho, eu vou ali para descansar, eu vou para dormir. Não, a minha casa, ela precisa ser usada para o reino de Deus. Nós somos o quê de Deus? Somos mordomos, não é verdade? Nós não somos mordomos. Quando nós oramos a Deus e falamos, Senhor, me dê uma casa, eu preciso de uma casa. Para que nós pedimos uma casa? Tenho certeza que quando nós pedimos uma casa ao Senhor, nós queremos usar essa casa para a honra e a glória dEle. Então nós vamos abrir as nossas casas para receber a igreja, receber aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, para que elas possam conhecer o Senhor através da nossa vida, através da nossa casa. Quando nós pedimos ao Senhor, Senhor, me dá um carro, eu preciso de um carro. Para que você precisa de um carro? É para você abençoar a vida das pessoas? É para você dar carona a alguém e falar do amor de Deus? Nós estamos no caminho certo. Mas aquilo que temos, irmãos, nós precisamos usá-los na obra do Senhor. Se Deus te deu uma casa, use essa casa. Se Deus te deu um apartamento, se Deus te deu um sofazão daquele bonitão, que você senta, Ele te abraça. Olha que bênção você convidar alguém para ir na sua casa, e aí ele sentar naquele sofá e você poder falar do amor de Deus, falar do Evangelho, falar de que Cristo salva, e aquela pessoa está ali, ela não dá vontade nem de levantar, e você está falando. Olha que bênção isso! Mas nós precisamos usar os nossos lares verdadeiramente para a honra e glória do Senhor. Não confunda um pequeno grupo de discípulo com o logotipo de pequenos grupos multiplicadores, ou até mesmo com o sistema de células ou qualquer outra nomenclatura que você deve ter visto por aí. De que precisamos então? Voltar para as casas. Voltar para as casas. De que precisamos? Valorizar os relacionamentos. Nós não valorizamos relacionamentos. Não é verdade? E se valorizamos, nós estamos muito distante do ideal. Precisamos valorizar mais os relacionamentos. Nós precisamos resgatar a vida em comunidade. Lembram daquela expressão de uma irmã que eu falei com vocês, que ela tinha saudade, um pouco saudosista, mas tinha saudade de quando a igreja tinha 30 pessoas, tinha 40 pessoas, onde ela conhecia todas as pessoas, a gente fazia um almoço na igreja, todo mundo se conhecia, quando alguém faltava ao culto, sabia quem faltava. Numa grande aglomeração, num culto coletivo, onde há muitas pessoas, nós não conseguimos observar essas coisas. Por isso, nós precisamos voltar para as casas, valorizar os relacionamentos, resgatar a vida em comunidade. Uma igreja grande, ela pode ser grande, ter 500 membros, 1.000 membros, 800 membros, 300 membros, 2, 3, 4, 5 mil membros, mas pode viver como uma igreja pequena. Por quê? Vivendo em células, vivendo em pequenos grupos, vivendo nos lares. Atos 5:42, vamos ler todos juntos? Vamos lá. Ok, todos os dias. É somente no domingo que nós devemos anunciar o Evangelho de Jesus? Somente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo novamente? Não, todos os dias.
Porque nós precisamos aproveitar, irmãos, as oportunidades. Quantas oportunidades surgem diante de nós e muitas vezes nós não aproveitamos essas oportunidades. Precisamos aproveitar essas oportunidades para falar do amor do Senhor. O livro Integração, né, segundo o Novo Testamento, em 1976, esse escritor ele já traz uma definição muito interessante. Olha o que ele diz. Durante uns 300 anos, as primitivas igrejas usavam os lares como locais de suas reuniões de oração, de ensino, confraternização. As Escrituras registram o desenvolvimento da igreja através destas reuniões nos lares. A igreja cresce por causa disso? Não creio que a igreja cresce por causa disso, mas eu creio que a igreja cresce também com isso. Porque quem dá o crescimento à igreja, que é de Jesus, não são os modelos, não são as formas, mas quem dá o crescimento da igreja é quem? Jesus, é o dono da igreja. Independente do modelo que vai se aplicar, da estratégia que vai se aplicar, quem dá o crescimento à igreja é o Senhor Jesus, ok? Nós não podemos nunca esquecer disso. Nós vamos implantar isso e a igreja vai crescer. Não, quem dá o crescimento é Jesus. Uma grande preocupação também que existe está na multiplicação, né? Quando nós falamos que a igreja multiplicadora é uma ferramenta, falamos de intencionalidade, e na mente de algumas pessoas já vem logo, né? A cobrança a respeito da multiplicação. A multiplicação, todo pequeno grupo saudável, ele vai multiplicar. O nome já diz, pequeno grupo multiplicador, né? Pequeno grupo multiplicador, o próprio nome já diz. Todo pequeno grupo que nasce, cresce, amadurece, se multiplica. Pastor, então, meu pequeno grupo tem que multiplicar? Se ele for um pequeno grupo saudável, ele vai se multiplicar. Mas com quanto tempo um pequeno grupo vai se multiplicar? Vai depender de cada líder, vai depender do contexto. Por quê? Ele precisa nascer, ele precisa crescer, ele precisa amadurecer, ele precisa multiplicar. São fases. E nem sempre a fase de um pequeno grupo, ele coincide com o tempo também do outro pequeno grupo. São tempos diferentes, são líderes diferentes, são pessoas diferentes, são grupos diferentes, contextos diferentes, e cada um provavelmente poderá ter um crescimento, uma multiplicação num tempo diferente. Mas todo pequeno grupo que nasce, cresce, amadurece e se multiplica. Ok? O pequeno grupo multiplicador, ele é a solução de tudo? Quem acha que sim? Levanta a mão. Ninguém, né? Porque realmente não é. Não é? O pequeno grupo ele não é a solução de tudo. Mas o que ele é então? Os pequenos grupos não vão resolver tudo, mas eles vão potencializar o quê? O cuidado. Você vai começar a olhar mais para aquele irmãozinho que você não conhecia ele. Você conhecia de vista, mas você não sabe o nome dele, você não sabe onde ele mora, você não sabe as aflições, você não sabe as necessidades dele. Mas aí você vai começar a prestar atenção nele. Você que é líder de pequeno grupo, você vai começar a ter essa perspectiva, essa visão. Então, os pequenos grupos, eles vão potencializar isso, vão permitir você cuidar de outra pessoa. Vai permitir também o serviço, né? Que lá dá muito serviço. São as confraternizações, são as campanhas de missões, são o cuidado um com o outro, são aqueles telefonemas, são os e-mails, são as mensagens. Muito serviço. Discipulado, não é? Um cuidando do outro, ensinando, passando vida na vida, a vida de Jesus, os ensinos de Jesus para outra pessoa. A intercessão, irmãos, quantas vezes nós vemos pessoas que têm, por vergonha ou por timidez, eles não falam aquilo que eles estão precisando num culto. Porque muitas pessoas, não é? Não sei se você tem coragem de chegar num culto aqui de domingo à noite e falar, irmãos,
eu preciso de oração, estou com um problema muito sério lá em casa, com a esposa, ou com os filhos, está isso, está aquilo. Muitas pessoas não vão ter coragem de fazer isso. Mas lá num pequeno grupo, a pessoa vai ter coragem de fazer isso. E lá então vai funcionar verdadeiramente o que? A intercessão. E a multiplicação de discípulos e, consequentemente, a multiplicação de igrejas. Porque toda igreja, ou maioria delas, elas nascem de um pequeno grupo. A maioria das igrejas. E um pequeno grupo debaixo de uma árvore. Eu estava fazendo um levantamento, tem igreja que nasce debaixo de uma jaqueira, debaixo de uma castanheira, debaixo de tantas árvores por aí. Eu não sei se a igreja aqui nasceu debaixo de alguma árvore, mas a maioria nasceu debaixo de uma árvore e com um pequeno grupo. Então o pequeno grupo ele vai potencializar isso. Pequenos grupos são um ambiente estratégico para vivenciarmos uns aos outros. A vida da igreja em Jerusalém girava em torno dos relacionamentos e, sob a direção do Espírito, experimentavam um crescimento explosivo. O que é isso? O que é isso? Irmãos, Deus vai enviar pessoas para essa igreja, se houver pessoas para cuidar delas. Nós estamos vivendo um tempo de colheita. O evangelho no nosso país tem sido aceito de norte a sul. Nosso estado tem sido um estado muito evangelizado. Pessoas estão vindo. Nós estamos na época de colheita e nós precisamos ser essa igreja ou essa denominação que vai fazer essa colheita, porque se nós não fizermos, Deus vai levantar uma outra igreja que vai fazer essa colheita. Isso é fato. Se a Igreja Batista de Guaranhuns quer ser a igreja que Deus vai usar, ser instrumento de Deus para fazer a colheita nesse bairro, nessa cidade, ela precisa se colocar sob a direção do Espírito Santo e querer trabalhar, querer servir, porque só assim experimentarão um crescimento explosivo. Vamos ver. O templo ele não é mais importante do que as casas, ok? Então precisa ter um equilíbrio. Quantos encontros um pequeno grupo tem durante a semana? Vamos lá. Quem já participou de uma igreja com pequenos grupos aqui? Levanta a mão. Ok. Igreja de célula. Igreja com propósito. Você todas também? Não, né? Quase todos. Mas quantos encontros tem durante a semana um pequeno grupo? Uma vez por semana? Quem acha que é mais? Quem acha que é uma vez? Levanta a mão. Sabe quantos encontros você tem no seu pequeno grupo durante a semana? No mínimo 3. Vocês vão se encontrar na terça ou na quarta-feira, que é o dia que você encontrar lá no lar. Escola Bíblica Dominical no domingo de manhã e o pequeno grupo vai se encontrar no domingo à noite. Por que eu estou dizendo isso? Porque há uma cultura de nós falarmos realmente isso. Olha, o nosso pequeno grupo ele se encontra somente na terça-feira. E aí aquelas pessoas que estão chegando para o pequeno grupo, eles vão entender isso, entender que eu só preciso estar junto com vocês na terça-feira, que é o encontro do pequeno grupo. Eu não preciso ir para a escola bíblica dominical. Eu não preciso ir para o culto à noite, porque eu já fui no pequeno grupo. Porque o no pequeno grupo não é local de debates teológicos, debater doutrina, não é local de estudo bíblico. Lá no pequeno grupo é local de você compartilhar. E muitas vezes o estudo proposto pelo líder, pelo facilitador naquele dia, ele vai ser interrompido com alguém que precisa realmente falar algo que está acontecendo com ele ou com ela. E aí muda-se toda a história, não é? Mas templo não anula casa e casa também não anula templo. Precisa haver um equilíbrio. O que é pequeno grupo multiplicador? Vamos ler? Vamos lá. Um pequeno
para o quê? Pode falar, Anderson. Vamos ver. Em primeiro lugar, glorificar a Deus. Está vendo como muitas vezes nós mudamos a ordem da coisa? Em primeiro lugar não está a multiplicação, mas em primeiro lugar, o pequeno grupo ele se reúne para glorificar a Deus. Irmãos, tudo que nós fazemos na nossa vida, em primeiro lugar, precisa estar a glorificação de Deus. Se não glorificar a Deus, não faça. Se não for para glorificar a Deus, não faça. Se você tiver que fazer alguma coisa no templo, na igreja, limpeza, um trabalho, se não for para glorificar a Deus, não faça. Se você está fazendo por causa do pastor, não faça. Mas você precisa fazer para glorificar a Deus. O problema de pessoas que não fazem as coisas para glorificar a Deus são pessoas que fazem, mas esperam sempre aquele tapinha nos ombros, aquele agradecimento, no seu nome no boletim, seu nome lá no data show, agradecendo porque ele fez isso, aquilo. Mas quando nós fazemos para glorificar a Deus, independe se as pessoas vão agradecer, se vão me honrar, se vão falar que ficou feio, bonito, não importa, porque eu fiz para glorificar a Deus. Os pequenos grupos, em primeiro lugar, eles se reúnem para glorificar a Deus. Em segundo lugar, por meio de fortalecimento de relacionamentos discipuladores. O pastor Tiago, ele deve ter falado, né, pelo menos nós conversamos, ele disse que falou sobre relacionamento discipulador. E no pequeno grupo, todos esses princípios, todos os 5 princípios, que é a oração, lembram dos 5 princípios? Oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes, compaixão e graça. Todos esses 5 princípios da igreja multiplicadora e todos os princípios bíblicos, eles são fortalecidos e são potencializados também no pequeno grupo. Uma outra coisa, né, um pequeno grupo de pessoas se reúne regularmente para a multiplicação de discípulos. Glorificar a Deus e por meio do fortalecimento, ter relacionamentos discipuladores e por meio desses relacionamentos discipuladores, a multiplicação de discípulos. E aí nós já falamos sobre a questão da oração, né? É um dos princípios da igreja multiplicadora. E aqui é interessante, irmãos, que nada que nós queremos fazer ou possamos fazer para glorificar a Deus, nada começa sem oração. E aí aquela célebre frase, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhuma oração, nenhum poder. Então começamos um pequeno grupo multiplicador através da oração. A oração, ela quebra muitas barreiras. A oração, ela atravessa oceanos, atravessa países. A oração, ela atravessa o tempo, a história. A oração, ela tem um poder sobrenatural que nós não conseguimos nem ao menos explicar. Mas nós precisamos orar, começarmos com a oração. Segundo lugar, a evangelização discipuladora, um a um cuidando do outro, um ensinando a palavra de Deus, um ensinando com a sua vida. E essa evangelização discipuladora não é aquela questão de você somente apontar, olha, você precisa fazer isso. Lembram lá de Provérbios, onde o texto diz, ensina a criança no caminho. É isso aí, isso é discipulado. Não é você apenas mostrar, olha, a igreja é um bom caminho, olha, ler a Bíblia é um negócio legal. Não, é você ler a Bíblia com essa pessoa, é você orar com essa pessoa, é você andar junto com essa pessoa. Isso é evangelização discipuladora. O problema todo é que muitas pessoas têm medo disso, porque tem algumas coisas na vida dela que ela não pode compartilhar. Exemplo, uma pessoa que fala muito palavrão, não é? E ela vai discipular alguém. Como eu vou discipular alguém? Então eu só posso discipular alguém de 19 horas até as 21 horas, que é o horário que eu não falo palavrão, não estou no trabalho, não estou, né? Já estipulo. Não é assim não, irmãos. Não é? A vida do discipulador,
é você transmitir a vida de Jesus. E isso vai te abençoar também. Você vai começar a se policiar, você vai começar a orar mais, você vai começar a estudar mais a Bíblia, você vai começar a ser mais discípulo de Jesus, e não o simples membro de igreja. Membro de igreja que tem esses negócios, eu vou na igreja só no domingo, tá bom demais, entrego meu dízimo, né? Membro de igreja tem muitas essas questões, eu não gostei do culto, membro de igreja tem muito disso. Discípulo de Jesus não tem esses negócios. Discípulo de Jesus está aqui para servir, tão somente. Plantação de igreja, formação de líderes, uma das grandes preocupações, talvez nem preocupações, mas uma das grandes necessidades dos dias de hoje para os pequenos grupos são líderes, pessoas comprometidas com o reino, pessoas comprometidas com Deus. Concluindo, o que precisamos não é de um programa novo, mas de uma prática nova. É ressaltar os valores neotestamentários do cuidado, da intercessão, do zelo, do ensino da palavra e da solicitação de contas em uma vivência em pequenos grupos que se multiplicam. Em especial neste tempo em que o fenômeno urbano tem acontecido, precisamos redescobrir os lares como ambiente em que a igreja se faz presente para ser um canal da graça de Deus. O que você espera da sua igreja? Que ela seja um canal da graça de Deus? O que você tem feito para que a sua igreja se torne um canal da graça de Deus? Quando nós falamos, minha igreja não tem orado, você tem orado? A minha igreja não evangeliza, você tem evangelizado? A minha igreja não testemunha como a Bíblia ensina, você tem testemunhado? A minha igreja não faz missões, estou falando de campanha de missões, estou falando não faz missões, você tem feito missões? A minha igreja não é uma igreja que busca santidade, você tem buscado santidade? Quando nós falamos no coletivo, parece que nós compartilhamos, né, a nossa responsabilidade, mas como a salvação ela é individual, o nosso compromisso como discípulos de Jesus, ele também é individual. Jesus nos chama para levar uma vida santa, para ser servo, para estar apto para servir, estar pronto para pregar o Evangelho em todos os momentos, todas as oportunidades que surgirem. O retorno para as casas deve ter um equilíbrio no templo e de casa em casa, como mostra Atos 5, verso 42. Não é por reunir numa casa que eu não preciso ir mais para o templo, mas também não é porque eu estou no templo que eu não preciso estar inserido num pequeno grupo. Como seria bom se toda a igreja se reunisse nos pequenos grupos. Infelizmente, isso não é algo que tenha acontecido. Conheci um pastor de uma igreja do Rio, a igreja tem mais de 6.000 membros, e a igreja dele em células funciona apenas com 2.500, 3.000 pessoas. Como seria bom, não é? Se todas as pessoas, todos os membros da igreja participassem da vida em pequenos grupos. Quantas bênçãos as pessoas estão perdendo em não participar lá dos pequenos grupos nas casas? Quantas bênçãos estão deixando de dar ou de abençoar a vida de outras pessoas em não participar? E muitas pessoas não participam e você pergunta, por que você não está participando? Não gosto. Mas como você não gosta? Você já experimentou? Não experimentei. Como você não gosta de algo que você não experimentou? Não é verdade? Experimente, se entregue, e quando for implantado aqui, eu tenho certeza que vai ser uma bênção na vida desta igreja. Os pequenos grupos são um ambiente estratégico para vivermos uns aos outros. Eles potencializarão o cuidado, o serviço, o discipulado, a intercessão e a multiplicação dos discípulos. Se você já faz isso, né, se você
já cuida uns dos outros, se você já está trabalhando na igreja, na obra, para o reino, se você já tem alguém que você está discipulando, se você é alguém que ora, se você é alguém que tem cuidado do seu discípulo, os pequenos grupos vão potencializar isso. A igreja multiplicadora vai potencializar isso. Mas se você não está fazendo, você vai começar a fazer e você vai ver que bênção que é. Irmãos, eu tenho sido muito abençoado lá na igreja. O último batismo que nós fizemos, né, a gente adotou isso. E sempre que eu estou fazendo a profissão de fé, a gente tem isso ainda. Aqui tem? Tem, né? Tem também. Sempre que a gente faz isso, eu pergunto, quem foi a pessoa mais importante para você, desde que você chegou aqui na igreja, a pessoa que te acompanhou, a pessoa que discipulou, a pessoa que orou com você, por você. E todos eles têm uma pessoa, todos eles. E a gente chama essa pessoa na frente, a gente ora, batiza junto com a gente, tem sido um tempo maravilhoso. Eu tenho certeza que se você está aqui, porque alguém trouxe você, cabe a nós a responsabilidade de frutificar, de reproduzir e trazer alguém também para a presença do Senhor. É triste quando alguém pergunta para a gente assim, olha, quantas pessoas você já trouxe para Jesus? E aí você olha no retrovisor da sua vida e você não consegue lembrar de ninguém. E os frutos de vida eterna, ou para a vida eterna, são pessoas, são almas que se rendem aos pés do Senhor. Quais as limitações que grandes concentrações geralmente encontram quando se trata de vivenciar o cuidado individual com os que chegam na igreja? É a falta de tempo, não é verdade? É a falta de proximidade, falta de afinidade, falta de estar juntos, e os pequenos grupos vão cuidar disso. Uma outra coisa, qual é a importância dos pequenos grupos para a vivência do jeito bíblico de ser igreja? Entre tantos, não é, que nós já falamos, eu creio que um dos maiores está o cuidado. Nós, como seres humanos, nós precisamos ser cuidados. Todos nós precisamos ser cuidados. Eu tenho alguém que cuida de mim, tenho um pastor que cuida de mim. Tenho certeza que você tem o seu pastor que cuida de você, e seu pastor precisa de alguém para cuidar dele. Todos nós precisamos ser cuidados. E nos nossos pequenos grupos, com certeza nós temos pessoas que serão usadas para nos abençoar. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. E que esse tempo, né, de conhecimento que vocês estão passando essas terças-feiras realmente possa servir para edificar a vida de cada um de vocês. Na verdade, não é um tempo, eu não tenho nada para fazer, ou vou gastar um tempo lá na igreja. Na verdade, vocês estão investindo tempo no reino, e isso vai reverter em bênção na vida de vocês e também na vida da igreja. Amém?